Estão a ver como voltamos a ter o mesmo problema? Hiperestimula o processo hormonal. Olha só, tudo o que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Há mais de 100 anos que Deus já disse isto ao seu povo. Nós temos que entender que o Senhor quer que nós desfrutemos de uma vida plena. Reparem, às vezes entramos na subjetividade. Coisas que Ellen White escreveu para o tempo dela. Por exemplo, eu tenho aqui alguns textos que ela escreveu para o tempo dela. Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento. São a causa ativa de má digestão. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. Isto deve ser o leite do tempo dela. Coitada, aquelas vacas todas saudáveis. Provavelmente aquilo fazia mal. Olha outro texto que ela escreveu para o tempo dela. Todos estes textos estão lá, estão à nossa disposição. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Será o estômago do tempo dela? O estômago do tempo dela era totalmente diferente. Ou é o queijo do tempo dela? Quanto mais avançamos, pior estão as coisas, menos segurança há. Há aquele caso daquela irmã que era muito extremista com o vegetarianismo, e um dia o pastor virou-se e disse: olha, irmã, bate aí em toda a gente com essa questão do vegetarianismo, mas fique sabendo que Jesus comeu carne e até comeu peixe já depois de ressuscitado. E ela foi? Sim. Mas não devia. Amigos, temos que entender uma coisa. Jesus comeu carne, Jesus comeu peixe e Jesus está no céu. Moisés provavelmente também comeu carne, celebrou a Páscoa e também está no céu. Muitas pessoas comeram carne e estão no céu. Mas a verdade tem fases. Quem comeu carne antes da permissão de Deus estava em desobediência. E não vai estar provavelmente no céu. Estava junto com os rebeldes que morreram no dilúvio. Estão a ver? E Deus está a avisar o seu povo de que está a chegar o momento em que é complicado a ingestão de determinados alimentos. Complicado por causa da maldade, diz o Espírito de Profecia, estar a aumentar das experiências que se fazem. Se repararem, no tempo de Jesus não havia vacas loucas, peixes com mercúrio, frango com gripe aviária, não é? Então, nós estamos numa série de fases que são mais complicadas. Já sei o que muitos vão dizer. Mas hoje também os vegetais estão todos contaminados, não é? Meu amigo, você prefere ser envenenado uma vez ou duas vezes? Porque o boi come o vegetal que está contaminado e depois leva também todos os hormônios e todos os antibióticos, fica duas vezes contaminado. Então mesmo assim ainda é menos prejudicial ser vegetariano, você vai ser contaminado só uma vez. Além do mais, os alimentos vegetais podem ser colocados numa bacia junto com carvão e o carvão puxa as propriedades tóxicas desse alimento. Não dá para fazer isso com o boi. Eu costumo apresentar nas palestras, mas não vou apresentar aqui porque é um vídeo muito chocante. Um vídeo feito com câmaras escondidas em vários matadouros, em vários processos. Mas se quiserem podem ver. PETA é uma associação, não tem nada a ver com religião, de defesa dos animais. Vocês vão ver alguns vídeos que mostram a indústria. Existe um vídeo no Brasil que até assassinaram a senhora que fez o vídeo. Tão poderosos são os lobbies destas indústrias. Sim, esse também é bom. Que se chama A Carne é Fraca. Existe outro vídeo, podem ver, assistir no YouTube, Terráqueos. Um vídeo muito completo. Enfim, parece que só nós é que estamos tímidos com esta questão. O mundo não está tímido. Mas eu queria que avançássemos rapidamente sobre as questões da dieta, da alimentação. Aqui, aquilo que já falámos, do quanto pode aumentar um tempo digestivo só por complicarmos aquilo que vamos comer. Hábitos errados. Eu preciso falar sobre isto. A primeira coisa, quando Deus criou a fruta, o açúcar que vem na fruta vem acompanhado de alguns componentes que aniquilam os malefícios que poderiam ter. Quando isolamos
esses nutrientes, eles não vêm com a sua contra-aniquilação, digamos assim. Mas uma das coisas que eu queria falar, acerca do que eu queria falar, é um hábito terrível que nós temos. Muitas pessoas dizem que não têm fome de manhã, que elas acordam e, eu de manhã não tenho fome nenhuma. O pequeno almoço deveria ser a refeição, já ouviram aquele ditado, não é? Pequeno almoço de rei, almoço de pobre, não, como é que é? Príncipe, obrigado, e jantar de pobre. A maior parte de nós, este é o nosso cenário de manhã. Mas, se vocês virem o que comem à noite, é óbvio que não vai ter fome de manhã. Quem já foi estudante e morou em república sabe como é que é. Se há aquele indivíduo que sempre se deita tarde, fica a ouvir música porque só consegue estudar com música. Quem é que consegue dormir? O chefe da república vai lá e diz ao meu amigo, tens que desligar tudo. E é a mesma coisa que se passa com o nosso corpo. Enchemos ali a barriga antes de ir para a cama. E depois está o estômago ali, e quer o resto do corpo descansar, e o cérebro diz, meu amigo, guarda isso para amanhã. Depois, no outro dia de manhã, não se pode nem dizer bom dia à esposa, que ela tem logo que virar-se para o lado. Acho que é por isso que algumas pessoas dizem, a minha boca é um túmulo. Não sei se é essa a questão. É óbvio que aquilo está tudo fermentado ali no estômago, e não vai haver fome de manhã. Então começamos a inverter valores. A maior parte das pessoas come bem à noite e de manhã não tem fome. Eu costumo dar uma dica muito simples. O pequeno almoço e o almoço vão para o estômago. O jantar vai diretamente para aqui, meus amigos. Nem passa pelo estômago. Então, muito cuidado, porque às vezes as pessoas fazem dietas loucas, só de ter atenção ao jantar já iriam diminuir metade dos problemas. Não deveríamos comer a menos de 3 horas antes de ir para a cama. E para muitos vou dizer algo chocante. Não estou a recomendar que o faça já, não vamos fazer extremismos. Eu mostrei vários passos. Eu sei que há muitas pessoas que dizem assim, não, irmão, mas eu estou-me a tornar vegetariano. É? Sim, há 20 anos que estou neste processo. Temos que dar passos ativos, nem passos extremistas para ir demasiado depressa, nem passos extremistas para ir demasiado devagar. Mas nós em casa fizemos algo que vai chocar alguns aqui. Eliminamos a terceira refeição. E o que eu lhe posso dizer é o seguinte, a primeira coisa que eu lhe posso dizer é, a primeira coisa que vai notar quando abandonar a carne e alguns hábitos alimentares é que afinal você não tem prisão de ventre. Os seus intestinos vão funcionar como um relógio, certo? Segundo passo que vai notar é que de repente você vai começar a entender coisas que não entendia. Isto é notório. Os seus processos mentais vão dinamizar-se. Eu digo-lhe, eu lia textos e profecias e não entendia nada daquilo. E o meu processo de assimilação dinamizou-se grandemente. E quando abandonámos a última refeição, nós notamos em nós e nas crianças uma dinâmica muito grande. Eu sei que algumas pessoas ficam chocadas das crianças não comerem a última refeição. Nós, durante muito tempo, não fizemos isso, mas depois encontramos algum embasamento médico e científico e também no espírito de profecia sobre esta questão. E eu digo-lhes, eu saí para fazer umas pregações e quando voltei a minha esposa disse, aqui em casa agora não há terceira refeição. Nós sofremos em casa com essa decisão em ordem inversamente proporcional à idade. Ou seja, o mais velho foi o que sofreu mais, o mais novo nem se lembrou, nunca se preocupou com isso. Não é um extremismo, e não estou a dizer pessoas que têm atividades intensas que devam fazer isso, mas algumas pessoas comem um jantar de rei quando a única coisa que vão fazer é ir para a cama. E depois admiram-se terem sonhos e visões, meus amigos. Não há outra hipótese. Não há processamento. Um dos motivos, volto a dizer como eu disse, o facto de deitarmos tarde, como portugueses, é um dos problemas que nos faz não dinamizar como povo, mas também o facto de comermos muito à noite é uma das coisas que nos aniquila, envelhece bastante, dá cabo, desgasta o estômago e os intestinos e os nossos processamentos mentais ficam bastante afetados. Comer entre as refeições. Alguém aqui tem máquina de lavar? Pelo menos 2 pessoas têm. Esta igreja pouco abastada.
Reparem só. A máquina de lavar tem vários programas. Tem um programa curto, não é? Se eu vou lavar só umas meias, ponho no programa curto. Ponho lá as meias, ponho no programa curto e ela faz o quê? Tchuc, 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 já está, porque eram só umas meias. É isso que ela faz? Ou faz todo o programa curto? Faz todo o programa curto. Não é? Não vai pensar assim, são só umas meias. Mesmo que sejam só umas meias, faz pelo menos um programa mais simples. O seu estômago funciona mais ou menos da mesma forma. Coloca uma bolachinha na boca. O cérebro diz, atenção, lá vai comida! E começa o estômago. Ácido. Vamos aí, que vem a digestão. E cai aquela bolachinha assim. Desaparece em 2 segundos e fica só o ácido das paredes do estômago. Muitas pessoas com chicletes, com pastilha elástica, não é? Exatamente o mesmo problema. Eu nem vos vou dizer, eu abandonei a pastilha elástica e depois senti uma grande força para deixá-la totalmente quando me contaram o processo como é fabricada a pastilha elástica. Mas também não vou dizer, porque não quero criar inimigos aqui. Digo? Não sei se deixo-os desavisados. Reparem, o que eu quero dizer é que o estômago não vai dizer assim, é só um chocolatinho, até porque às vezes uma pequena comida pode ser muito processada, pode ser uma digestão muito difícil. Ele vai fazer pelo menos o programa mínimo. Um dos problemas de comer frequentemente é que, olhem como é raciocínio muito simples. Se eu tenho uma máquina de lavar que lava uma vez por semana e a minha vizinha tem uma máquina de lavar igual, mas que lava 7 vezes por semana, a máquina dela é 7 vezes mais desgastada que a minha. Isto é óbvio. E uma pessoa que está frequentemente a comer, olhem o que é que o diabo quer desta última geração. O cérebro dispensou energia e circulação para o estômago. Não está no máximo da sua capacidade. Acabou a digestão, o cérebro vai começar a pensar, vamos lá dar mais trabalho, para ele não estar no máximo da sua capacidade. Essas pessoas nunca chegam a ter dinâmica mental. Nunca chegam. Elas passam a vida com o seu lóbulo frontal abaixo do máximo da sua capacidade. Não têm discernimento, não têm força de vontade, são dominadas pelo apetite. Quanto mais comem, menos vontade têm de parar de comer e mais querem comer. Bom, outro hábito nefasto é beber à refeição. E um dos motivos porque não conseguimos, este posso falar à vontade, que eu era daquelas pessoas que não conseguia comer sem beber. Porque as glândulas salivares ficam preguiçosas e depois elas têm necessidade de ser ajudadas. Então, é um hábito que nós devemos ter cuidado. Antes de 30 minutos, pelo menos, deveria ser a nossa última ingestão de água e esperar pelo menos 2 horas, que é o período mínimo de segurança para a digestão passar as suas fases. O que acontece é que o estômago é organizado e se eu estou ali com os alimentos e com a água, primeiro os alimentos vão ficar ali, cachaplof, até se resolver a água. Ele primeiro vai resolver os líquidos, depois é que vai passar aos sólidos, não é? Então, a digestão se torna mais complexa. Bom, amigos, o que acontece hoje na nossa sociedade é que há uma inversão na pirâmide alimentar. Aquilo que devíamos comer mais é o que comemos menos e aquilo que devíamos comer menos ou deixar é o que comemos mais. E, obviamente, que assim não gozaremos de boa saúde. O envelhecimento precoce está por trás de muitas coisas, com uma alimentação rica, ao nível, às vezes, das drogas e muito mais. Outro fenómeno bem visível do problema da alimentação hoje são as hormonas. A maturidade, as estatísticas mostram que por volta de 1850, as moças atingiam a maturidade por volta dos 16 anos e hoje isso está a acontecer por volta dos 11. Hoje, eu diria 1995. Eu diria que a coisa tende a ser ainda mais drástica. Porquê? Porque os alimentos são extremamente ricos em hormonas e isso afeta também o nosso corpo. Enfim, antigamente ser vegetariano era assim. Mas hoje já vimos que não é tão difícil assim. Reparem, eu não vou sequer falar sobre aquela história de que os animais carnívoros têm os dentes assim e os animais herbívoros não têm dentes para isso. O intestino do animal carnívoro é 10 vezes o comprimento do seu corpo. Portanto, a carne... do animal carnívoro é 3 vezes. Portanto, a carne entra e sai logo. A de um herbívoro é 10 vezes. Portanto, a carne entra e fica lá... Daí, sabem que a carne é boa para a memória.
Daí a 10 dias você ainda se lembra do que é que comeu. Olhem só, eu nem vou sequer falar destas coisas. O que eu quero mostrar só alguns textos muito simples. Há aqui alguém que namora? Sei que há ali mais alguém que namora aqui? Não, pois, não oficialmente. Namorados aqui? Só vocês? O que é que se passa com esta igreja? Tantos jovens? Reparem, ele já prometeu casar, alguma coisa assim? Não! Estão a ver os efeitos da carne? Eu digo-vos. O rapaz não tem discernimento. Olhem só. Se eu namorar com alguém e disser assim, vocês vão casar? Vamos. É para breve? É para breve. Quando? Daqui a 100 anos. É para daqui a 100 anos? Vocês vão dizer o quê? Essa pessoa... É para breve isso. 100 anos. Vamos ver alguns textos. Primeiro vamos ver o que é que nos é advertido quanto ao futuro, quanto àquilo que está para vir. Olhem só. Manteiga e carne são estimulantes, têm danificado o estômago e pervertido o gosto. Os nervos do cérebro são entorpecidos. Olhem só como é claro aqui. O apetite animal fortalecido. As coisas eternas não têm sido discernidas. Têm entorpecido o que é espiritual e devocional. Satanás tem triunfado facilmente pelo apetite. Estão a perceber? Agora olhem aqui quão breve. Isto foi escrito há mais de 100 anos. Não haverá segurança no uso de ovos, leite ou manteiga, por as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção da impiedade entre os homens. Toda a criação animal gemerá com as doenças. Deus está a avisar o seu povo. Não há mal nenhum nos ovos. Não vou dizer como, quando eu andava na escola de artes, havia lá uma frase pintada na parede, fora com a exploração das galinhas, quem quiser ovos que os ponha. Eu não vou dizer nada disso. Os ovos em si não fazem mal nenhum. Só que, claro, nada em excesso, mas podem até ser benéficos. O que eu estou a dizer é que Deus avisa o seu povo dos perigos que estão para vir. Meus amigos, eu vou ser bem franco convosco. A coisa não vai ficar melhor. O cenário não vai melhorar. As pessoas estão a ficar viciadas em carne. São preciso 10 vezes mais plantação do terreno para criar gado do que para criar vegetais. Se as pessoas fossem vegetarianas, não teríamos problemas de fome no mundo. Para criar 1 quilo de carne se gasta 10 vezes mais água do que para uma plantação normal. Porque as pessoas estão viciadas nesta questão. Nós estamos a aproximar-nos de um tempo complicado. Toda a dinâmica mental vai ser necessária para a época que se aproxima. Se no passado houve pessoas que comeram outros tipos de alimentos, mesmo sendo do povo de Deus, temos que ter o discernimento de Daniel. Chegou a Babilónia e viu, o caso agora é crítico. Temos que estar super atentos. E nós temos que compreender que estamos num momento crítico. Temos que contar com toda a nossa dinâmica mental. Não podemos dar-nos ao luxo. O tempo que vamos enfrentar, amanhã nós vamos falar sobre o quadro profético e vamos entender isso. O tempo que vamos enfrentar exige dos cristãos, exige dos adventistas, mais do que qualquer outra época. Diz lá a Bíblia, um tempo de angústia o qual nunca houve. A dinâmica que é preciso nesta geração, ao mesmo tempo a geração está mais conspurcada, a sociedade está mais conspurcada do que em qualquer outra época, mas de nós é exigido mais do que em qualquer outra situação. Estamos num momento terrível. Os jovens, o jovem que orou, foi na quarta-feira, não foi? Ele falou exatamente sobre isso. Nós estamos expostos a coisas que os nossos pais nem nunca sonharam. A pornografia está a um clique de distância. Pode pôr qualquer palavra que quiser no Google e vai encontrar sempre 1 ou 2 fotografias que não seriam o melhor. Nós estamos bombardeados por todo lado. Precisamos de toda a dinâmica. Deus precisa de Daniel e de José hoje. Testemunhos vivos. E este é o apelo que eu quero deixar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
o apelo do povo, para o povo de Deus, da parte de Deus, é que abandonemos mais e mais estas coisas.